e amados de meu Pai, que o Espírito do Pai venha possuir cada um de nós, cada um, para que nos venha ensinar, orientar, instruir, inspirar, para que nós tenhamos consciência do que devemos fazer, sem dar atenção do que o nosso coração pede, almeja e deseja e sente. Vamos seguir a voz de Deus, porque a palavra de Deus é vida, é espírito e vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, absorvemos a palavra de Deus, quando nós comemos da palavra de Deus, nós estamos a nos alimentar do Espírito de Deus. E ela traz para a gente tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, fundamentado na palavra de Deus, que o Espírito Santo venha dirigir o nosso pensamento e coração. Nós começamos hoje com uma série de 7 passos para que no domingo que vem todos possamos entrar no santuário de Deus, o Santo dos Santos. Então, o primeiro passo para a gente chegar no santo lugar, no santuário, está aqui escrito em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Medite comigo e fique pensando o que Deus quer de você, como que Ele espera, o que Ele espera de cada um de nós com essa instrução. Então, o apóstolo diz assim: tendo, pois, irmãos, interessante isso, tendo, pois, irmãos, quer dizer, aqueles que são filhos do Eterno Pai. Nem todos podem dizer Pai nosso que estás nos céus, nem todos. Apenas aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo, do Espírito de Deus, não é espírito. Não é espírito. Em outras palavras, ele diz isso. Então ele diz aqui: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ousadia para entrar no santuário, ousadia para entrar no santuário. Essa ousadia aqui, muitos têm para fazer o que é mal. O caso do filho pródigo é um exemplo claro disso. O filho pródigo, ele teve ousadia para chegar diante do pai e pedir a parte dele dos bens. O pai não tinha morrido, ele só teria direito à herança, a metade da herança, depois que o pai morresse. Mas ele foi audacioso para o mal. Ele foi audacioso para o mal. Por quê? Porque o coração dele almejava, sonhava, aspirava conhecer o mundo, viver o mundo. E é isso que todos nós fizemos um dia na nossa vida, todos nós.
Todos nós. Esse filho pródigo diz respeito a todos. Então, ele teve a ousadia de chegar para o pai e falar: pai, me dá meus bens, me dá minha parte. E depois de alguns dias, arrumou tudo e foi embora, livre, sem dar satisfação mais a ninguém. Você sabe que assim são os jovens. Enquanto estão pequeninos, enquanto eles estão dependendo da comida, da cama, da mesa, dos pais, eles ficam ali em casa. Até que chega um momento em que eles têm a audácia de se juntar a outros coleguinhas, a outros colegas, e sair de casa e viver sua vida à la vontade. E é isso que nós temos visto na juventude, no mundo inteiro. Então, o jovem tem essa audácia de querer sair e se aventurar a viver independente de A, B ou C. Quer viver na dependência de si mesmo. Quer dar vazão aos desejos do seu coração, aos sonhos do seu coração. O coração enganoso, é enganador. Ele é enganoso e enganador. Ele engana também as outras pessoas. Nós temos visto isso. Muitas pessoas com pena, reclamando: poxa, bispo, o fulano saiu, o Beltrano saiu, poxa, o que está havendo, que não sei o quê, fica com pena daqueles que saíram. Mas os que saíram não falam porque saíram, apenas contam uma parte da história, tiveram a audácia de sair da casa do pai e ainda assim sair como vítima. E ninguém sabe do que aconteceu. Então, o coração é enganador, amiga e amigo. Se você olhar só por um lado, pelo lado do que saiu, você vai ficar com pena. Mas se você olhar o outro lado, do que ele estava fazendo, teve a coragem, a audácia de sair, saiu fora. E sabe por que saiu? Não é porque estava passando fome, não, nem necessitado, não. É porque estava de barriga cheia, porque ninguém sai de barriga vazia, com fome. Você já viu alguém sair estando de barriga cheia? Ou de barriga vazia? Não, não sai. Sai quando estão bem. Mas tem a audácia, a petulância de seguir aos caprichos do coração, os desejos do próprio coração. E Deus permitiu com o filho pródigo isso. Deus permitiu, e Deus permite. Deus permite que fulano saia, Beltrano, Cicrano. Deus permite que ele caia em tentação, faça bobagem. Normalmente, na Igreja Universal do Reino de Deus, ninguém é excluído, ninguém é mandado embora, ninguém. Muito pelo contrário, nós investimos na pessoa, no ser humano, porque oramos a Deus diariamente para enviar trabalhadores para a sua seara. Então, nós não temos interesse nenhum que a pessoa saia. Mas quando a pessoa sai, ela sai de barriga cheia. Isso aí, que eles não falam para vocês. Então, não fique com peninha, não, porque se você ficar olhando para os caídos, você vai ser iludido pelo o coração enganador dos que tiveram a audácia de sair. Não faça isso.
Olhe para si, cuide de si. Porque muitos são os que caem e eles não apenas têm a audácia de saírem, mas também carregarem muitos trouxas, desculpa a expressão, eu diria incautos, desprecavidos, mas eu digo, desculpa falar assim, mas eu fico chateado, aborrecido dessa intrepidez, dessa ousadia de sair reclamando. Não sai de barriga vazia, sai de barriga cheia. Porém, que é o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu de barriga cheia, ele não saiu de barriga vazia. Mas quando acabou tudo, quando acabou o dinheiro, enfim, ele ficou na pindaíba, ficou no desespero. Aí ele também teve a ousadia da coragem de se humilhar e dizer: Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei, eu fui o errado. Mas imagine você quantos não têm sido enganados por aqueles que tiveram a audácia de seguirem o coração para ficarem sozinhos, e não só sozinhos, mas arrastarem outros do mesmo jeito que foram arrastados pelo mal para saírem. Tiveram ousadia para entrar no inferno. Foi o que aconteceu com o jovem filho pródigo. Por favor, amiga e amigo, por favor, ore para si. Eu vou passar para vocês uma experiência pessoal. Eu pessoalmente tive essa experiência, eu posso falar, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Quando nós começamos na fé, há 62 anos atrás, então nós tínhamos colegas, pessoas conhecidas, não amigos, mas colegas da igreja, irmãos, supostamente irmãos, mas eram irmãos que, pelas conversas, pelos assuntos que a gente ouvia, não eram irmãos. Eram pessoas magoadas, pessoas doentes espiritualmente falando, pessoas que já tinham passado em outras denominações e agora estavam manifestando enfermidade espiritual na igreja atual. E aí, o que eu fiz? Minha experiência. Eu saí fora. Eu saí fora para não ser contaminado, para não ser influenciado pela audácia deles. Porque o coração enganoso é audacioso para o mal. O coração humilde também é audacioso para se humilhar, para dizer: eu errei, eu pequei, eu sou o culpado, eu fui o culpado, para assumir. Mas quando está saindo barriga cheia, duvido que tenha audácia para se humilhar. O caso do filho pródigo foi assim, ele se humilhou, porque estava com fome. A fome, o desespero, o fez voltar para a casa do pai e se humilhar. Quem sabe, eles, os que têm tido ousadia, audácia para sair, quem sabe essas pessoas tenham que chegar no fundo do poço para se humilhar. A Bíblia fala lá em Oséias, livro de Oséias, que Deus
o próprio Deus leva para o deserto aqueles que ele quer salvar, para falar-lhes ao coração. Então Deus permite isso. Deus permite. Quem sabe? E nós não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer? Eu já chorei por causa de um pastor que saiu, foi um dos primeiros que saiu, e eu chorei, fiquei tão nervoso que bati com o carro. Bati com o carro onde? Na garagem do edifício que morava. Porque eu estava completamente atordoado, atormentado. Eu estava abatido. E o que aconteceu com esse elemento? Ele saiu, e muitos anos depois, ele voltou. Ele pediu para voltar. Ele se humilhou e pediu para voltar. E nós abrimos a porta. Ele voltou como pastor, etc. Mas não permaneceu. Chegou o momento que ele, não posso ficar, não quero, etc. E justificou-se e saiu fora. Então, amiga e amigo, não se envolva com os caídos, porque se caiu, se saiu, se teve audácia para sair, não foi à toa, porque quem está bem não sai, ou sai. Eu nunca saí da presença de Deus. Eu nunca. A igreja que eu nasci na fé, conheci o Evangelho, aprendi muito, já não é mais a mesma igreja. Ela foi substituída, a liderança do pai passou para o filho, o pai morreu e o filho destruiu até os livros do pai, a literatura boa que o pai tinha dado para a gente. Então a igreja se desviou completamente, porque o filho sequer era convertido. Ele era formado em teologia, mas não convertido. Então, e eu não saí por causa disso, não. Eu saí porque eu fui rejeitado, eles não quiseram. Eu ofereci várias vezes. Eu fiz, na reunião de quinta-feira agora passada, com os pastores, eu dei testemunho. Eu fui falar com o bispo, falei com um, falei com o outro. Eu quero ganhar alma, eu não posso ficar assim. Então, eu não saí porque eu estava insatisfeito com a igreja ou insatisfeito com Deus, nada disso. Eu disse que ia sair para o bispo. Falei, ó, bispo, o senhor me leva mal, mas eu vou sair porque eu não aguento o fogo que está queimando dentro de mim, de paixão pelas almas que estão perdidas. E ele falou, tá bom, vai, pode ir, tudo bem. E a Esté foi testemunha minha, ela foi comigo falar com o bispo principal. E ela viu. Depois ele pediu para falar com ela, com a Esté sozinha, e eu esperei lá fora. E aí ele falou para ela assim, minha filha, não se impressiona não, ele vai voltar. Isso é coisa... ele é como uma nuvem passageira. Ele falou para Esther. Ele é como uma nuvem passageira. Você olha assim, está a nuvem. Depois você olha novamente, já desapareceu. É assim. Isso aí é normal, é jovem. Não, minha amiga, meu amigo. Não saí porque eu fiz alguma coisa errada, nem eles me mandaram embora, muito menos eu saí por coisas erradas, não, eu saí por uma paixão, movido por uma paixão,
paixão de almas. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus, isso não acontece. Eles saem de barriga cheia, porque a igreja dá todo o apoio para a pessoa ganhar almas. Nós investimos forte, pesado, nos pastores. Nós investimos pesado para que eles tenham a audácia para ganhar almas, para vencer o diabo, vencer Satanás e todo o seu inferno. Mas vai fazer o quê? Nós não podemos impedi-los de sair. Mas nós não mandamos ninguém embora. A não ser que, caso de adultério, roubo, mentira e coisas erradas, que não é coisa de pastor, de homem de Deus. Então, nós não aceitamos. Mas nisso aí, não é o caso da maioria deles. Eles, quando saem, eles saem de barriga cheia. Então, tiveram a ousadia para sair, não para entrar no santuário. E o que nós vamos fazer, a mesma ousadia, mesma força, poder que o filho pródigo teve para sair de casa, ele teve para entrar no santuário, para voltar, se humilhar e dizer: eu errei, eu pequei, eu assumo tudo. Não vai colocar a culpa em A, B ou C, não. Eu assumo a minha posição, eu errei, eu falhei. Então, nós estamos convidando e convocando aqueles que carregam uma sinceridade, uma humildade, a verdade consigo. Eu saí de barriga cheia, sim, ô bispo, mas eu quero voltar. Eu quero voltar. Então, se você quer voltar, você tem que ter a ousadia de assumir a sua falta, a sua falha. E então, neste domingo, entrar no santuário e ser renovado, e ser avivado, e começar do zero, como foi o caso do filho pródigo. Então, como diz o texto aqui, tendo, pois, irmãos, não é estranhos, não. Irmãos. Quem é irmão volta, porque é filho do mesmo pai. Quem é irmão sabe que o pai o espera. Tendo, pois, irmãos, ousadia, agora para entrar no santuário, como pelo sangue de Jesus. Só isso. Eu tive ousadia para sair, para levar aquilo que Deus me havia dado para os aflitos, os feridos, os rejeitados, os excluídos, aqueles que ninguém queria nada, aqueles que ninguém quer nada com eles. Essa é a realidade. Eu tive essa ousadia e disse para Esther, você pode ficar, minha filha, você não precisa ir comigo. Se você quiser, pode ficar. Mas ela disse não. Em princípio, não. Ela ficou uns 2 semanas ou 3, sei lá. Mas depois ela, não, meu lugar não é lá mais. E então, aí a coisa melhorou, porque eu tinha a Esther como reforço, como minha ajudadora, auxiliadora de fato e de verdade. Aí foi só correr para o abraço. Minha amiga, meu amigo, domingo agora, domingo que vem, nós vamos entrar no santuário com essa força, com essa coragem, com essa audácia, já humilhado, envergonhado, mas não importa. O que os outros vão falar ou deixar de falar, não interessa. Eu nunca dei ouvidos aos murmurinhos que as pessoas falavam. Eu não quero nem saber, a minha salvação está acima de qualquer coisa. E essa é a verdade. Por isso, graças a Deus, Ele tem me guardado. Porque nós preservamos
esse tesouro oculto dentro de nós, que é a salvação da nossa alma. E isso não tem preço, eu não faço negócio, é inegociável esse tesouro. Eu não troco, eu não empresto, nada. Eu passo para os outros o que Deus me tem dado, mas eu guardo aquilo que Ele me deu com todas as minhas forças, graças a Deus. E é isso que você tem que fazer, amiga e amigo. Seja audacioso para entrar no santuário e permanecer no santuário, porque se não permanecer no santuário, vai acabar saindo e perdendo até o que já conquistou. Lembra, não esquece que Jesus me enviou uma carta para o anjo, o pastor, o bispo, o presbítero principal da igreja em Éfeso. Ele mandou uma carta. Reconheço tua obra, teu empenho, dedicação, e tarará. Mas deixaste o teu primeiro amor. É isso aí. Eles saem porque abandonaram o primeiro amor. Falamos isso esses dias. E essa é a realidade. Ninguém sai brigado com o seu amor, seu primeiro amor. Não é verdade? Pois bem, o pessoal sai porque o primeiro amor já foi esquecido. Agarrou-se às coisas, ao poder, à autoridade, agarrou-se à função, ao nome, agarrou-se ao título. Engraçado, eles saem da Igreja Universal do Reino de Deus atirando para tudo quanto é lado, falando cobras e lagartos, não é verdade? Mas eles não largam a consagração que eles receberam. Então, o título de bispo, de pastor, eles não deixam. Você já reparou isso? Por quê? Por que não abandona também o título que recebeu na Igreja Universal do Reino de Deus? Por quê? Pergunta que você deve fazer a essa gente. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar do segundo passo. O primeiro passo é tendo ousadia, irmãos, para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.